Podemos, Vivi? Por mim, sim, veja com os meninos. Só que descompartilhou, tá? Não sei se você fez alguma coisa aí que descompartilhou. Podemos sim, Catrine. Foi agora? Foi. Voltou? Tá. Então, vamos começar, né? Eu sou Catrine, eu sou R2 de Terapia Intensiva do Hospital Primavera. Hoje, na nossa reunião da terapia intensiva, a gente vai falar um pouco sobre as infecções relacionadas à assistência em saúde, que são as IRAs. Para começar a aula, eu vou precisar falar de alguns conceitos ou de critérios diagnósticos dessas infecções que a gente vai ter que ter em mente, né, para poder diagnosticar essas infecções, uma vez que elas são de notificação obrigatória para a Anvisa e elas são importantes para o controle epidemiológico, para o controle de infecção dos hospitais também individualmente. Então, a gente vai ter que ter critérios, parâmetros para poder definir se eu tenho ali uma IRAS ou se eu tenho outra infecção de alguma outra fonte ou se tratando de alguma outra doença. Na aula eu vou tratar sobre as IRAS que a gente tem prevalente na UTI, né, que são as infecções de corrente sanguínea, infecções primárias de corrente sanguínea, relacionada ao uso de catéteres, tanto central, eu vou falar alguma coisa também sobre inserção de catéter periférico, sobre a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, e sobre a infecção do trato urinário, também relacionada à assistência em saúde. Para começar esses conceitos, a gente tem que ter em mente o que é o período de janela da infecção. Esse período é um período de 7 dias, que dentro desse período eu tenho todos os elementos, sejam eles sinais, sintomas, exames, sejam de imagens ou laboratoriais necessários para que eu feche o diagnóstico de uma IRA específica, pelo critério de definição da Anvisa, né? E daí eu torne essa infecção de notificação obrigatória. Nessa janela, eu preciso definir data de infecção, que eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz essa definição. Para eu definir esse período de janela de infecção, eu considero 3 dias antes e 3 dias depois da data da coleta do primeiro exame laboratorial com resultado positivo ou de um exame de imagem com resultado positivo ou alterado, na ausência de exames. E a data do meu primeiro sinal ou sintoma específico vai me dar esse norteamento para eu definir a data da infecção e diagnosticar a minha IRAS. Então, eu tenho aqui um período de 3 dias antecedendo um exame ou de laboratório ou de imagem com resultado alterado ou positivo, ou na ausência de exames laboratoriais e de imagens, eu tenho um sinal ou um sintoma que me mostra que está acontecendo ali uma infecção. Então, eu tenho esse período de 6 dias e esse dia crucial no meio, que é o dia em que eu vejo que tem alguma coisa de errado acontecendo, seja com o exame ou seja pela clínica do paciente. Então, aqui é um exemplo do período de janela e de data de infecção. Eu tenho um paciente admitido no dia 5 e no dia 7 ele apresenta um sintoma, seja ele qual for, febre, enfim. No dia 9, guiado por esse sintoma, eu direciono um exame para dar um diagnóstico de alguma infecção. E esse exame, ele vem positivo. Nesse período de 7 dias, podem acontecer outros sintomas, eu posso ter outros exames que sejam positivos, mas eu estou dentro do período da janela de infecção desses 7 dias, e eu tenho tanto o conjunto de sinais clínicos quanto os exames que me dizem que ali está acontecendo uma infecção. Então, a data da minha infecção, nesse caso específico, vai ser o dia 7, que vai ser o dia que o paciente apresentou o primeiro sintoma. Muito embora o primeiro exame que eu vi que é sugestivo da infecção tenha acontecido no dia 9. Então, eu tenho essa janela de 7 dias, que foi aí do dia 6 de janeiro até o dia 12, e dentro desse período eu tive sinal, sintoma e tive exame positivo. Então, eu tenho um período de janela de infecção. Aqui é um exemplo da data da infecção, que como eu mostrei no quadrado anterior, na tabela anterior, é onde meu paciente vai me dar o primeiro sinal, certo? O paciente chegou no dia 1, seria no dia 5 de janeiro.
se esse paciente ele já veio com uma infecção estabelecida de outro local, ela vai se manifestar no primeiro ou no segundo dia, no máximo, de internação. Se ela passar a acontecer a partir do terceiro dia, eu já considero ela uma IRA, certo? É importante que a gente tenha isso em mente para quando o paciente ele chega na nossa unidade, que ele já apresenta no primeiro dia, a gente poder diferenciar de uma infecção que ele adquiriu no hospital para uma infecção que ele já veio trazendo, né? Mas, para esse paciente, eu vou ter a data da infecção como primeiro dia, apesar de não estar dentro daquele período da janela de infecção. Ele já veio trazendo essa infecção, eu não considero essa infecção como uma IRAS, ele trouxe previamente. Então, quando é que eu vou associar a minha IRAS a dispositivos invasivos? O paciente chegou, ele está lá no seu D1, e aí eu implanto nesse paciente um dispositivo invasivo, seja ele um catéter central, uma sonda vesical de demora, eu entubo e coloco no ventilador mecânico. O primeiro dia da inserção desse dispositivo, eu não conto para fim de infecção, o segundo dia também não, mas se esse paciente, a partir do terceiro dia, me der sinais ou sintomas que está com quadro infeccioso, eu tenho que estabelecer se ele se associa ou não ao dispositivo que eu implantei. Então, eu vejo a data da infecção, a data que meu paciente apresentou o primeiro sintoma, eu vejo se ele tem um dispositivo que foi implantado há mais de 2 dias, e aí eu tenho que diferenciar se essa infecção ela está associada ao dispositivo ou não. Aqui é um exemplo de como a gente define uma IRAS associada ao uso desse dispositivo. Como eu falei, o paciente chegou no dia 5, no dia 6 ele instalou um dispositivo, esse fica sendo o D1 dele, certo? No dia 2, ele não apresentou sintomas. A partir do dia 3, se ele começa a apresentar algum sintoma, eu tenho que ver se ele se relaciona a esse dispositivo ou não, porque aí a gente passa a suspeitar. Outra coisa, além do terceiro dia do implante do dispositivo, se o paciente ele estava usando algum dispositivo e eu retirei, por exemplo, ele estava com um catéter venoso central, eu retirei esse catéter hoje e amanhã ele apresenta febre ou algum outro sinal que me faça pensar em infecção, eu ainda tenho que pensar no dispositivo. Após até 24 horas que eu tiro esse dispositivo, eu posso associar a IRAS a esse dispositivo mesmo eu tendo retirado. Então, ficaria sendo terceiro dia do uso do dispositivo até 24 horas depois que eu retiro. E no caso desses dispositivos, quando eles forem removidos e instalados, eu vejo, se eu retirei o dispositivo em um dia e houver passado pelo menos um dia completo sem um novo dispositivo, eu suspendo a contagem do dia do uso desse dispositivo e inicio uma nova contagem após instalar um novo. Por exemplo, eu tenho aqui um paciente que estava em ventilação mecânica, iniciou essa ventilação mecânica no dia 6/1. Passou o D1, no D5, ele retirou o ventilador. Ele ficou no dia 11 sem ventilador e no dia 12, ou seja, ainda não tem exatamente mais de 24 horas, eu instalo um ventilador mecânico novamente, eu reintubo. Ele teve uma falha de extubação. Eu reinicio a contagem, porque ele ficou esse período sem esse dispositivo, certo? Se eu tivesse tido a falha no dia 11, eu daria continuidade a essa contagem do dispositivo. E no caso de um paciente que já vem para a internação com um dispositivo instalado, por exemplo, um catéter vesical de demora, o paciente ele foi admitido, ele já estava usando o catéter no domicílio há alguns dias, mas para fins de contagem, eu conto o D1 do catéter vesical de demora a partir do momento que ele é admitido no hospital. E aí eu faço o D1, o D2 e o D3. E se nesse D3 ele apresenta algum sintoma sinal infeccioso, eu posso relacionar com uma IRAS, certo? Eu só não relaciono, como eu já falei anteriormente, se tiver mais de 24 horas da retirada desse dispositivo. Outro conceito importante é o prazo para infecção de repetição. Esse prazo ele é um período de 14 dias que a gente começa a contar a partir da identificação de uma IRAS. O D1, a data da infecção, é o prazo que eu começo a fazer essa contagem de período de infecção.
E dentro desses 14 dias, se houver alguma nova infecção no mesmo sítio, ela é computada dentro dessa primeira infecção que eu identifiquei, mesmo que venha outro micro-organismos. Ou seja, nesse período, eu tenho, por exemplo, uma hemocultura com um novo germe. Eu não digo que ele tem 2 infecções de corrente sanguínea, ele tem uma mesma infecção com 2 micro-organismos, porque ele está dentro desse período de 14 dias. Eu registro essa infecção como sendo um único evento, mas com 2 micro-organismos diferentes. Aqui é um exemplo do prazo de infecção de repetição. Eu tenho um paciente que cursou com febre no D4, da instalação do dispositivo. No D5, eu tenho uma hemocultura positiva com estafilocoagulase negativa. Eu tenho mais uma amostra positiva, que eu vou falar mais na frente dos critérios, que a gente precisa de 2 hemoculturas quando se trata de germe comensal. E aí, passa-se esse período de 14 dias, e ele só então recomeça um novo período de sintomas no D19, com febre e uma hemocultura positiva para acineto. Então, eu já passei desse período dos 14 dias, ele fez uma nova infecção, e eu considero que ele tem 2 infecções de corrente sanguínea. Se eu tivesse essa hemocultura positiva dentro dessa faixa aqui dos 14 dias, dentro desse período, eu diria que ele tem uma infecção de corrente sanguínea com 2 micro-organismos diferentes. Nesse caso, ele teve, após esse período, eu considero como sendo 2 infecções de corrente sanguínea. E aí eu vou falar agora das IRAs propriamente ditas. Eu vou começar falando da infecção primária de corrente sanguínea. O que é uma infecção primária de corrente sanguínea? É quando eu tenho a presença de um ou mais micro-organismos na corrente sanguínea do indivíduo, e esse micro-organismo ele não está relacionado a nenhum outro foco de infecção. Ou seja, às vezes eu tenho um paciente que está cursando com uma pneumonia, eu faço uma hemocultura e eu tenho uma Klebsiella, por exemplo. Eu posso estar relacionando essa cultura positiva para Klebsiella a essa pneumonia. Então, essa infecção ela não vai ser primária, ela vai ser secundária a um outro foco infeccioso que esse paciente vai estar apresentando. Mas quando eu não tenho um foco primário, o meu foco primário é a corrente sanguínea, eu digo que o paciente ele tem uma infecção primária de corrente sanguínea. E eu posso ter essa infecção primária de corrente sanguínea associada principalmente a catéter central. Quando é que acontece essa infecção associada a catéter central? É uma infecção primária, que eu confirmo laboratorialmente na hemocultura, e o meu paciente está usando um catéter central a partir do D3, né? Considerando que eu só começo a contar como associado ao catéter 2 dias depois que eu inseri o dispositivo, certo? Independente do horário da inserção. Na data da infecção, o paciente tem que estar em uso do dispositivo, ou ele ter sido removido no dia anterior, dentro daquele período das primeiras 24 horas. Esse é uma tabelinha do manual da Anvisa, de diagnóstico das IRAs, certo? Como é que a gente define uma infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter central? Eu vou ter um paciente, né, maior de 28 dias, ele exclui a população pediátrica nessas definições, ele está usando um catéter central por mais de 2 dias, né, o D1 é o dia da instalação do dispositivo, e na data da infecção, o paciente estava usando o catéter ou ele foi removido no dia anterior. Então, eu tenho esse paciente com esse perfil. Eu tenho uma hemocultura com um micro-organismo patogênico, bacteriano ou fúngico, ele não está incluído na lista de micro-organismos comensais. Existe essa lista disponível, certo? Mas eles, na maioria das vezes, a gente vê muito estafilocoagulase negativo como micro-organismo comensal. Esses micro-organismos estão presentes na pele do hospedeiro ou nas mãos, na pele do profissional de saúde que vai inserir o catéter. Então, eu tenho um micro-organismo que não faz parte dessa lista de comensais. Eu isolei esse micro-organismos a partir de uma ou de mais amostras do sangue da minha cultura, ou algum outro teste microbiológico que não foi baseado em cultura me mostrou que meu sangue tem contaminação. E eu excluí que esse micro-organismo, ele vem de outro foco. Então, eu não estou suspeitando que ele vem de pneumonia, de um UTU. Eu acredito
que esse micro-organismo ele esteja vindo do catéter. Não me faz pensar, o paciente, a clínica do paciente não me faz pensar em outro foco, e ele não está com outra infecção vigente. Então, trazendo o fluxograma também do caderno da Anvisa, a gente tem esse paciente no D3 do dispositivo. Eu isolei o micro-organismo na amostra de sangue, ele não é um comensal. Então, eu tenho infecção de corrente sanguínea fechada, e ela é associada ao catéter central, certo? Se eu não tenho esses pré-requisitos, eu não digo que o meu paciente tem uma infecção primária de corrente sanguínea associada ao catéter central. Eu excluo essa condição. E aqui, no caso dos micro-organismos comensais de pele, certo? O meu paciente, ele vai ter pelo menos um dos seguintes sintomas e sinais, dentro do período do catéter, 2 dias após inserção ou até um dia que ele remove o catéter. Esse meu paciente, ele vai ter, no período da janela de infecção, uma febre, uma temperatura maior que 38 graus, ou calafrio, ou ele vai ter hipotensão, certo? E, além dessa clínica, ele vai ter 2 ou mais hemoculturas em diferentes funções do mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, com a indicação do mesmo agente. Então, eu tenho que ter 2 estafiloepidermides, por exemplo. Eu tenho que ter 2 hemoculturas que mostrem que eu tenho esse germe. O paciente tem que ter a clínica, febre ou calafrio ou hipotensão, e ele tem que estar naquele período de inserção do catéter. Se ele preencher todos os pré-requisitos, eu digo que ele também tem infecção associada ao catéter central. Se não, ele não tem. Acontece muito a gente receber hemocultura que veio apenas uma positiva e é um germe comensal e a gente fica sem saber se se trata de infecção ou não. Então, a gente precisa necessariamente ter 2 hemoculturas no caso de germes comensais. Com relação à magnitude e à importância da infecção de corrente sanguínea, a gente tem altas taxas de mortalidade associadas a essa infecção, certo? No Brasil, a gente tem uma dor de cabeça a mais, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que a maioria dos germes que contaminam a corrente sanguínea, eles são gram-positivos, a gente tem aqui um alto número de germes gram-negativos, e muitos deles até com perfil de resistência bacteriana alta, resistência a carbapenêmico, sendo a Klebsiella e o acineto como o 3º e 4º lugar entre as principais causas. A gente tem um cenário um pouco diferente, certo? Infecção de corrente sanguínea deixa meu paciente internado por mais tempo. A gente já sofre com falta de leito nos hospitais, principalmente falta de leitos de UTI. E esse paciente ele vai demandar mais tempo nesse leito, então eu vou ter um período de internação muito prolongado, certo? Além disso, tem custos adicionais, custos exorbitantes, né? Nos Estados Unidos, esse custo pode chegar a $39.000 por paciente. No Brasil, a gente não tem muito estudo que avalie esse impacto econômico, mas existem alguns dados que sugerem que eles possam variar entre $7.900 a $89.866 por episódio. Então, um paciente que fica mais tempo internado, que ele custa mais ao sistema, certo? E o que nos deixa triste e feliz ao mesmo tempo é que essa infecção ela é associada a diminuição dela é muito associada aos cuidados. Então, se a gente fizer um bom manejo dos nossos catéteres, eu vou falar mais à frente como são feitos esses manejos, a gente consegue, com certeza, prevenir muito a ocorrência desses episódios. Eu vou mostrar também um trabalho que mostrou quanto a gente consegue reduzir infecção primária de corrente sanguínea se a gente tiver boas práticas, tanto na instalação quanto no manejo dos nossos catéteres. Aqui, só demonstrando o que seria um catéter venoso central, né? Eu tenho vários tipos. Eu tenho os catéteres tunelizados, né? Por exemplo, o Permicate, usado na diálise, que é um catéter de uma permanência maior. Eu tenho um Portocate, que é um catéter totalmente implantado, que fica sob a pele, o subcutâneo, certo? Que também fica por um grande período de tempo. E eu tenho como definição de catéter central um catéter cuja extremidade está ou no coração ou em grandes vasos, como a aorta, artéria pulmonar, a veia cava, enfim. Nos neonatos, a gente também tem o cateterismo umbilical, mas não é o nosso foco, né? Aqui são exemplos de alguns catéteres. Portocate, Permicate. E aqui alguns números com relação aos micro-organismos que são identificados na
infecção de corrente sanguínea primária no nosso país. A gente vê que a maior parte é dos estafilococos coagulase negativa, mas a gente vê ali também a Klebsiella, a Cineuta e a Pseudomonas, que a gente tem muito medo. Então, como é que acontece a patogênese da infecção primária de corrente sanguínea? A gente tem vários momentos em que a gente pode levar micro-organismo para a corrente sanguínea. Eles podem acontecer tanto na inserção desse catéter, eu tenho uma colonização do meu catéter externamente, extraluminal, certo? Seja pela pele do paciente, que não foi feita a correta antisepsia, seja pela mão do profissional de saúde que vai inserir o catéter, que também tenha quebrado alguma barreira. A gente vê a colonização desses patógenos na área externa do catéter, principalmente nas primeiras 2 semanas. Quando você vê uma infecção de corrente sanguínea que acontece nessas 2 primeiras semanas, a maior probabilidade é que ela tenha acontecido nesse momento da inserção do catéter, por algum desses mecanismos, certo? As bactérias elas vão colonizar o catéter externamente, vão atingir a corrente sanguínea. Um outro foco que a gente tem de contaminação é o foco intraluminal, principalmente quando eu vou administrar as medicações que eu faço a desconexão desse catéter e ele tem contato com o meio externo. Se nesse momento eu não tenho meu suave de álcool para desinfectar essas conexões e eu não faço antisepsia no período correto, que seria em torno de 5 segundos, eu também tenho uma chance muito grande de contaminação. Além dessas desconexões, eu tenho também a infusão de medicamentos que possam estar potencialmente contaminados, podem atingir a corrente sanguínea também e causar infecções. Por isso, a importância do correto manuseio e preparação de tudo que o paciente vai receber em veia, certo? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o passo a passo desses processos. E menos comumente, eu tenho um catéter que vai ser contaminado por uma infecção secundária. Está lá, o sangue do paciente está contaminado por alguma bactéria, não é relacionado ao catéter. Essa bactéria que está lá na corrente sanguínea vai e coloniza o meu catéter. Ele começa a colonizar normalmente pela ponta, ele vai atingir esse catéter e é um outro mecanismo de infecção de corrente sanguínea. Então, eu tenho a via extraluminal, que acontece principalmente nas 2 primeiras semanas, ou a intraluminal, com a manipulação desse catéter e a infusão das medicações. Esse foi um artigo recente de revisão que foi publicado no New England sobre as formas de prevenção da infecção. Outra coisa que contribui para a infecção de corrente sanguínea é a capacidade que as bactérias têm de formar biofilme nesses catéteres. Elas criaram mecanismos de adesão e formação de microcolônias, elas maturam o biofilme, esse biofilme ele fica muito resistente à ação dos antibióticos, então ele protege a bactéria e ele perpetua a infecção. Aqui a gente tem imagens de microscopia da formação desse biofilme aqui no lúmen do catéter. Isso confere às bactérias uma resistência absurda, certo? E aí contribui ainda mais para essa ira. Eu tenho fatores de riscos que são intrínsecos tanto ao paciente, quanto à hospitalização, quanto ao catéter. É claro que se eu tenho um paciente imunossuprimido, neutropênico, um doente crônico, muito idoso ou muito prematuro, esses pacientes eles vão ser mais suscetíveis à infecção de corrente sanguínea. O uso da nutrição parenteral, ela também predispõe a essa infecção. O tempo de hospitalização, quanto maior o tempo, aqueles pacientes mais crônicos, maior a chance também de ter essa infecção. Quanto mais procedimento a gente fizer, porque a gente vai estar potencialmente também contaminando o paciente, certo? E a relação profissional por paciente, que é claro que quanto menos pacientes por profissional, eu vou ter uma chance, uma oportunidade de oferecer um cuidado, digamos, um pouco melhor, tanto no manuseio de catéteres, quanto na administração de medicação, e vou reduzir o evento de infecção, né? E com relação ao catéter, quanto menos lúmens ele tiver, também menos chance de infectar. A depender do meu sítio de infecção, de inserção, também eu posso ter mais infecção. A gente sabe que o sítio femoral a gente evita por conta do processo infeccioso,
Com relação apenas a processo de infecção, a gente prefere o sítio subclávio, ele é o que traz menos chance de infecção, mas a gente sabe que ele também está associado a um maior risco de pneumotórax. Se é um paciente que faz diálise e eu punciono a subclávia, possa ser que eu tenha estenose dessa veia, ou que eu atrapalhe futuramente a confecção de uma fístula desse paciente. A técnica de inserção faz toda a diferença, certo? Na prevenção dessa ira. A experiência do profissional, obviamente, um profissional que tem mais experiência, ele vai demorar menos tempo para funcionar, vai funcionar menos e vai, consequentemente, trazer menos infecção. E a duração da cateterização, que também tem a ver com a experiência desse profissional. Com relação às coletas da hemocultura, para dizer que eu tenho ou não uma infecção de corrente sanguínea, a gente tem que prestar bastante atenção em como ela foi feita, certo? Esse profissional, ele tem que ter higienizado as mãos, ele tem que identificar os frascos, desinfectar esses frascos, ele vai selecionar a veia puncionada, ele vai limpar e ele não vai tocar nessa veia de novo. Existe uma crendice que o melhor momento para coletar hemocultura é durante a febre, mas assim, os estudos estão mostrando que isso não tem tanta relação, certo? Coletar antes do início do antibiótico, se possível, sim, é importante, mas o paciente está com pico febril, talvez não seja tão importante como a gente vem acreditando, certo? A gente vai ter que ter 2 amostras, né? Uma amostra com um par para um frasco aeróbio, outro para o frasco anaeróbio, exceto para endocardite, que a gente vai precisar de 3. Esses sítios de punção vão ter que ser distintos e a gente vai ter que tentar funcionar uma veia periférica, né? Muitas vezes acontece dificuldade de obtenção dessa coleta e acontece a coleta de sangue do catéter. A gente tem que ser bastante criterioso com relação a esse sangue que vem do catéter, porque possa ser que a gente está colhendo um sangue de um catéter que está colonizado e não necessariamente o meu paciente está infectado. E aí é importante que a gente veja quanto tempo foi que demorou para essa bactéria colher no sangue, crescer no sangue, né, na cultura. Se ela foi coletada da luz do catéter e eu tenho uma punção periférica, me dá mais confiabilidade que esse sangue do catéter tenha crescido um pouco antes do sangue periférico que eles coincidam, certo? Mas a gente tem que pensar bastante no que eu preciso para ter uma coleta confiável, para a gente não dar um diagnóstico, talvez, de uma infecção que não esteja presente. Com relação à cultura de ponta de catéter, é outra coisa que a gente tem que ter bastante critério. Essa cultura, ela não me diz necessariamente que meu paciente tem uma infecção de corrente sanguínea, ela é uma informação que às vezes a gente guarda como carta na manga e vai usar depender da evolução clínica desse paciente, mas ela não me dá diagnóstico de infecção de corrente sanguínea. Quem me dá esse diagnóstico vai ser a hemocultura realizada com todos aqueles pré-requisitos que eu mostrei. E aí, o começo de tudo, onde tudo começa na lavagem das mãos, na higienização das mãos. A gente tem esse cartaz da Anvisa disponível nas nossas unidades, certo? A gente tem treinamentos periódicos com relação a como é que eu lavo minha mão corretamente, todos os passos, né? Que eu tenho que enxaguar o sabão, friccionar entre os dedos, friccionar as unhas, tentar fazer essa higienização por um período de tempo determinado e enxugar as mãos. Isso deve preceder qualquer ato de assistência ao paciente, certo? Os 5 momentos para a higiene das mãos nunca é muito lembrar, né? Que a gente tem que higienizar nossas mãos antes de tocar no paciente, né? Esquecer muito o nosso hábito de só lavar após tocar o paciente. Tocar o paciente com a mão suja já vai me predispor a mais infecção. Se eu vou fazer um procedimento independente, se eu vou botar luva, eu tenho que lavar a mão, certo? Se eu vou tocar em algum fluido corporal, numa sonda, em um catéter, eu também lavo minha mão. E se eu vou tocar em alguma superfície próxima ao paciente, também. Então, isso é a base da prevenção de todas as iras. A correta lavagem das mãos e a gente lembrar desses 5 momentos. Isso precede qualquer coisa que eu venha falar aqui. E voltando para o nosso catéter central, eu tenho como prevenir essa infecção antes de inserir o meu catéter, durante a inserção do meu catéter e após a inserção do meu catéter. Antes, eu tenho que ter muito bem estabelecida quando é que eu indico um catéter central para um paciente. Às vezes,
a gente vê muito na UTI, pede uma PIC para esse paciente, pede uma PIC, porque vai estar furando, vai ter que trocar o periférico, é um paciente difícil, mas a gente tem que ter em mente que, preferencialmente, a gente tem que deixar esse paciente sem o catéter central. Se a gente puder colocar o periférico, ou se a gente puder deixar esse paciente sem nada, periférico ou central, isso é o ideal. A gente tem que ser muito criterioso nas nossas indicações de catéter central. A gente está com a tendência de banalizar indicação de catéter. A gente tem que saber que o paciente precisa estar usando droga vasoativa, uma medicação vesicante, NPT, paciente que esteja hemodinamicamente instável, paciente que de fato não teve como ter um acesso periférico e ele precisa de verdade daquela medicação venosa. Então, para a gente, para os médicos, sempre pensar, será que meu paciente realmente precisa de um catéter? Seja ele central ou periférico? Será que eu não posso fazer o tratamento com medicações orais? Vale a pena a gente fazer essa reflexão. Isso, com certeza, tem um impacto enorme na prevenção dessa ira. Outra coisa é treinar quem vai instalar esse catéter. Seja ele periférico, seja ele central. Esses treinamentos, eles têm que ser constantes, né? O CCIH, o hospital, tem que estar sempre focado no treinamento desses profissionais. Escolher o sítio de inserção, como eu falei, né? Preferir pensando em infecção subclávia, mas a gente sabe que a jugular também, ela se associa à segurança de inserção do catéter, principalmente se eu tenho um ultrassom disponível. Acabou? Também me ajuda. Aqui é com relação à inserção do catéter. Eu tenho que ter todo o meu material disponível, na bandeja estéreo, na mesa estéreo, né? Evitar demorar muito tempo com esse material aberto. A lavagem das mãos, pré-procedimento, importantíssima. Não é necessariamente aquela lavagem de centro cirúrgico, mas a gente precisa lavar as mãos conforme aquelas orientações que eu coloquei no slide anterior. A gente tem disponível a esponjinha, se tiver melhor, que seja feita a limpeza com ela, mas não necessariamente como a gente faria antes de entrar numa cirurgia, mas o máximo de antisepsia possível. Eu tenho que limpar a superfície da pele desse meu paciente, preferencialmente com a clorexidina alcoólica, em movimentos de vai e vem. Eu tenho que esperar 30 segundos para poder colocar o meu campo e iniciar meu procedimento. Eu tenho que usar a máxima barreira possível para esse paciente, certo? De preferência, o corpo inteiro coberto por campos. O profissional tem que estar de gorro, luva e de óculos. Essa aí não está de óculos, mas é importante que também use o óculos de proteção. E aí, meu ultrassom, se eu tiver disponível, vai me ajudar a fazer menos punções, demorar menos um procedimento, consequentemente, vai ter impacto. Aqui é só um exemplo de tentativas múltiplas de acesso, né? A gente tem que lembrar que o paciente, coitado, ele não merece, né, isso, e além disso, se a gente inseriu e não está no local correto, a gente tem que trocar o kit desse catéter. Aqui é uma foto do checklist da inserção do catéter venoso central lá do Hospital Primavera, que é outro passo importantíssimo para a prevenção. Normalmente o enfermeiro fica com esse checklist, ele observa todo o processo, vê se algum desses passos, os de gorro, máscara, a limpeza, os campos, eles foram quebrados. Se acontecer alguma quebra de segurança, é importante que ele sinalize para o profissional e que esse processo ele seja interrompido. Uma vez que eu fixo o meu catéter, eu preciso cobri-lo de uma maneira adequada, certo? Com gás estéreo, um curativo estéreo, normalmente nas primeiras 24 horas, que é quando ele sangra mais. Depois dessas 24 horas não tem problema se a gente usar uma película transparente, certo? A troca dessa película tem que ser em torno de cada 7 dias. E cada vez que eu vou trocar, eu tenho que limpar a inserção desse catéter com a clorexidina alcoólica. Aqui do ladinho tem só um exemplo de um catéter que está com uma aberturinha aqui, que não é recomendado. A gente quer que fique tudo fechado para impedir que algum germe entre na corrente sanguínea, contamine. Se a gente precisa funcionar um catéter de urgência, como pode acontecer, a gente tem que trocá-lo em 48 horas. Existem catéteres agora impregnados com antibióticos, eles também podem ser usados, e ele tem evidência que ele pode sim ajudar a prevenção da infecção de corrente sanguínea.
E preferir não fixar com sutura. Assim, particularmente, eu nunca vi um catéter que a gente não consiga fixar sem a sutura, mas é uma recomendação que, se possível, não se suture. E agora a gente tem umas coberturas mais modernas, com CHG, com clorexidina, como esse gelzinho aqui nesse catéter, que também previne a proliferação de bactérias nesse sítio de punção, no ósseo do catéter, na verdade, né? Os catéteres cobertos com antibiótico. A gente tem agora os flushes que já vêm preparados, então eu manipulo menos, e aí, consequentemente, eu consigo levar menos inóculo para a corrente sanguínea. Aqui, proteção do ósseo, aqui são hubs, né? São tampinhas, aqueles tampinhas dos oclusores do catéter que tem também clorexidina ou álcool 70. Aqui é uma caneta para limpar a pele do paciente. E na manipulação, o óbvio, novamente, que é higienizar as mãos, desinfetar essas conexões com álcool 70 ou a clorexidina por, no mínimo, 5 segundos, certo? Falando rapidamente do periférico, com relação à frequência de troca, não tem essa indicação formal, certo? Só que a gente tem que garantir que as boas práticas na manutenção desse catéter, com relação ao catéter central de curta permanência, se eu acho que meu paciente vai precisar dele por mais de 21 dias, eu posso dar preferência a um catéter PIC, que ele fica mais tempo no paciente, né, que é um central com inserção periférica. E no caso daqueles catéteres que eles são os semi-implantáveis ou tunelizados dos pacientes dialíticos, são catéteres assim que são normalmente implantados em hemodinâmica, que a gente tem que parar um pouquinho para pensar se vale a pena ou não trocar esse catéter pela dificuldade de obtenção do mesmo, certo? Então, a gente troca, se nesse catéter a gente vê que tem secreção purulenta no túnel do catéter, né, a tunelite, ou no sítio de inserção, ou se esse paciente está com uma suspeita muito forte de infecção de corrente sanguínea e ele está instável e já confirmou essa infecção, então é indicação de tirar. Às vezes você está suspeitando, mas não tem tanta certeza, ele não está com tantos sinais claros. Normalmente você até pode deixar esse catéter. No Portocat também, que é outro catéter de instalação mais difícil, a gente segue as mesmas premissas do Permicat, né? Se tiver instável, tira. Se tiver com pus, a gente tira, mas às vezes a gente consegue manter esses catéteres fazendo lock-terapia, que é colocar um antibiótico, deixar lá fechadinho e reavaliar constantemente a clínica do paciente. E o PIC não tem indicação de troca pré-programada, segue essas mesmas indicações. O periférico, o arterial periférico também não, é importante que os transdutores eles sejam estéreis e a gente troca essas soluções para o flush a cada 96 horas. Com relação à frequência das trocas de equipes, aqui é uma tabelinha dizendo mais ou menos quanto tempo eu posso deixar as infusões, no caso das intermitentes, 24 horas, químio, troca a cada infusão, nutrição, troca a cada bolsa, sangue também. Aqui são só algumas indicações de troca. E com relação aos catéteres periféricos, a gente também tem que tomar cuidado, assim como nos catéteres centrais. Preferir catéteres de menor calibre, evitar agulha de aço, preferir as veias dorsais e ventrais dos antebraços para poder funcionar esse catéter, considerar a preferência do membro do paciente, certo? Evitar locais que dobrem, evitar essas regiões de flexão, evitar locais que têm feridas, infecções. O flush, deixar esse catéter salinizado com soluções também estéreos, verificar sempre as áreas adjacentes, se eles têm sinal de rubor, edema, drenagem de secreção. No implante do catéter periférico, cada profissional de saúde que vai tentar fazer a punção, tentar no máximo 2 vezes, tentar que sejam apenas 2 profissionais na tentativa dessa inserção, né, no máximo 4 vezes de tentativa, e avaliar todos os dias a necessidade desse catéter e preferir não trocá-lo por um período inferior a 96 horas, a menos que ele apresente sinais de infecção. Aqui é um trabalho de 2003, já tem quase 20 anos, mas o Peter Pronovost, ele tentou mostrar como essas medidas simples de higiene das mãos, da barreira, do antisséptico, elas conseguem reduzir a taxa de infecção de corrente sanguínea. Então, ele partiu de um baseline de 2,7 infecções, foi implementando o pacote, já reduziu para 1,6, e à medida que o tempo foi passando, mostrou que as infecções de corrente sanguínea sumiram com essas medidas relativamente simples.
Outra coisa que a gente tem que pensar também, quando é que eu posso tirar esse catéter? Faz parte da nossa visita multiprofissional diária. Eu posso tirar esse catéter, eu posso tirar esse catéter. Isso tem que estar na nossa cabeça diariamente. Aqui é outro trabalho mostrando como a remoção do catéter também ajuda no tratamento dessas infecções de corrente sanguínea. Foi um trabalho de corte com 430 pacientes, e esses pacientes já estavam infectados. Ele quis mostrar que removendo o catéter eu consigo tratar melhor essas infecções. Quando a gente remove, cai para uma taxa de 4,2%, quando mantém para 45%. Agora, entrando na pneumonia associada à ventilação mecânica, como é que eu vou diagnosticar? Começa também aqueles mesmos critérios. A partir do terceiro dia, em que eu instalo um ventilador mecânico, que eu intubo o meu paciente, certo? Ou o paciente já tem a traqueostomia, ele tem que estar nesse D3 ou até 24 horas depois que eu tirei ele do ventilador. A Anvisa coloca que esse paciente ele não pode ter doença cardíaca pulmonar de base, com um ou mais exames de imagem seriados, com um desses achados, certo? Infiltrado novo, opacificação, consolidação nova, cavitação nova, uma pneumotocele nova. Então, eu tenho um paciente que está lá no D3 de ventilação, tem algum desses achados no exame que eu não associo à doença cardíaca pulmonar nele, é uma coisa nova, e pelo menos um dos sintomas ele tem, seja febre, leucopenia ou leucocitose, alteração no nível de consciência que eu não atribuo a outra causa, e ele tem pelo menos 2 dos sinais e sintomas. Uma secreção purulenta, ou ele tinha uma secreção hialina que se transformou em purulenta, ou ele teve mais secreção, ou ele aumentou a necessidade de aspiração, ele está mais taquipneico ou dispneico, ele agora tem uma ausculta nova que antes não tinha, um sibilo, um ronco estertor que eu não tinha, e ele está pior na ventilação, ele está desaturando, a troca está pior, ele está precisando de mais FiO2. Então, se eu tenho essa imagem nova com um sinal ou sintoma e algum desses outros surgimentos de sintomas novos, eu posso dizer que esse meu paciente tem uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Mortalidade alta, de 20% a 60%, 33%, a única causa que atribuíram a morte foi a PAV. A gente sabe que entubar o paciente, colocar ele em ventilação mecânica, diminui demais a defesa desse paciente. Ele tem um risco maior de inoculação de bactérias nesse trato respiratório, porque ele foi invadido, certo? E a gente vai no mesmo pressuposto das medidas gerais, que é a higiene das mãos e a vigilância epidemiológica, e começa a prevenir a partir dessa base. E como é que essas bactérias, elas conseguem, né, fazer essa pneumonia associada à ventilação? A gente tem a quebra da barreira do trato respiratório, eu tenho bactérias que podem vir do trato gastrointestinal, elas podem ser microbroncoaspiradas, eu posso ter equipamentos contaminados que eu introduzo nessa via aérea, e aí eu levo a uma colonização traqueal. Essa colonização gera inicialmente uma traqueobronquite, e essa traqueobronquite, ela pode evoluir para uma pneumonia associada à ventilação. Então, eu posso inocular por aspiração, por equipamentos contaminados, pelas mãos de profissional de saúde contaminado. Não é incomum que a gente ache em secreção traqueal germes comensais de pele que mostram que tem uma colonização por esses micro-organismos, certo? Quando eu tenho um aparelho que ele não foi muito bem desinfectado, ele não foi bem esterilizado, tudo isso me faz ter uma chance grande de ter uma PAV. Aqui é só mostrando a colonização, a microbroncoaspiração, a contaminação do pulmão, e assim como no catéter, a gente vê que as bactérias elas vão formando também as suas colônias, também no trato respiratório e nos tubos endotraqueais. Aqui é um paciente no primeiro dia da intubação, depois de 5 dias a gente já vê que ele está todo colonizado. Como é que eu previno a PAV? Primeiro, não intubando. Se o meu paciente ele tem critérios elegíveis para ficar numa VNI ou num catéter nasal de alto fluxo, eu vou preferir manejar ele com uma ventilação mecânica não invasiva. Se eu não coloco ele em ventilação mecânica invasiva, automaticamente eu já reduzo o risco dessa infecção. Outra medida é a elevação da cabeceira e posicionar esse paciente adequadamente no leito. Com isso, a gente previne que esse paciente microbroncoaspire e diminui a chance também dessa PAV. Não tem trabalhos muito robustos que mostrem
essa evidência. Mas como é algo muito acessível e fácil para a gente fazer essa elevação da cabeceira, a gente tem uma recomendação forte para isso. Outra coisa muito importante, avaliar diariamente nível de sedação do meu paciente. Eu posso tirar meu paciente da ventilação, eu posso fazer o despertar diário. Quanto menos drogas para sedação, para esse paciente eu usar, melhor, porque ele vai recuperar a consciência mais rápido, ele vai ter um despertar mais rápido e eu vou conseguir tirar ele da ventilação de uma maneira muito rápida. Daí a importância de cada hospital ter o seu protocolo de analgesia e sedação. Aqui é um trabalho do CRES, a gente até discutiu nas nossas quintas-feiras, mostrando como o despertar diário, uma sedação menor, diminui desfecho de tempo de ventilação, de tempo do UTI do hospital, e, consequentemente, eu acabo tendo também menos PAV. Não foi o objetivo do trabalho, só para deixar claro, mas é uma consequência, né? Outra coisa importantíssima, a mobilização precoce desse paciente, né? Essa história de paciente entubado, a gente não mobiliza, isso não existe. A gente sabe que esse paciente perde muita massa muscular, status funcional, faz mais atelectasia. Com isso, ele mobiliza menos a secreção e ele tem uma tendência a ter uma pneumonia muito maior. A gente tem que prestar bastante atenção em como a gente mantém o circuito do ventilador, certo? Sempre deixar ele posicionado de uma maneira que eu não tenha acúmulo de condensado, porque esse acúmulo de condensado pode ser uma fonte de inoculação de bactérias. Sempre tentar deixar ele mais elevado para evitar esse acúmulo de secreção. Com relação aos filtros umidificadores, não tem problema se eu uso o HME, que é um filtro de umidificação passiva, ou se eu uso a panelinha. Só lembrar que a panelinha, o aquecedor, né, ele tem uma tendência de formar mais condensado do que o HME, certo? Eles devem ser trocados a cada 7 dias. E o circuito também no respirador tem que ser trocado quando tiver alguma sujidade e eu veja que tem um acúmulo de secreção também. O sistema fechado de aspiração é recomendado que seja trocado a cada 72 horas. Outra medida que também pode prevenir é a medida do cuff endotraqueal. Eu tenho aqui um cuff hiperinsuflado que pode me ocasionar sofrimento da mucosa traqueal, por estar aqui apertando esses vasos, eu não quero isso. Ele, muito murchinho também, pode aumentar a probabilidade de vir aqui contaminante da cavidade oral, do trato gastrointestinal ou até de fora, aumentar a broncoaspiração e também contaminar. Eu preciso que ele fique numa pressão entre 25 e 30 centímetros de água. Lembrar que quando eu vou colocar o cuff, eu também tenho que higienizá-lo com álcool 70. É outra medida que não tem lá essas evidências todas, mas a gente consegue no dia a dia fazê-la e acaba tendo também um impacto positivo na prevenção de PAV. E um tema polêmico é a higiene oral nos pacientes em ventilação mecânica, né? A gente tem que fazer essa higiene oral em torno de 3 vezes ao dia, a escovação, a limpeza da língua, a limpeza da cavidade oral, mas a grande polêmica atual é se eu necessariamente tenho que usar a clorexidina ou não. Esse é o estudo Coral, um estudo de 2021, que, segundo esse estudo, não necessariamente eu preciso usar a clorexidina para ter essa higiene oral feita de maneira correta. Claro que ele tem alguns poréns, né, porque no grupo que ele não usou clorexidina, ele usou uma medida de higiene oral mais robusta, digamos assim, ele limpou mais esse paciente, então a gente meio que ficou sem um parâmetro, mas existem uns trabalhos mais atuais colocando em xeque a necessidade dessa limpeza oral com clorexidina. Nada definitivo para que a gente possa banir a clorexidina, mas cada vez mais a gente entender que a correta higiene oral desses pacientes também é uma medida importante de prevenção da PAV. A aspiração subglótica também é outra medida, que é um tubo que tem um sistema de sucção subglótica, certo? É uma coisa mais cara, que pode não estar acessível a todos os hospitais. Se houver essa oportunidade, um custo-benefício permitir também é algo que pode ter impacto na prevenção. Algumas coisas que a gente já sabe que não tem impacto seria a descontaminação do trato digestivo. A gente sabe que não é uma realidade do nosso país, alguns países da Europa até usam, mas não é nossa realidade, também não mostra tanto efeito. Langtev a gente tem que usar para quem precisa usar, adotar elas para todo mundo também não previne, antibiótico profilático também não, colocar uma sonda pós-pilórica, pensando que esse alimento vai ter menos microbroncoaspiração, não é uma medida que vai reduzir para todo mundo. Claro que eu tenho pacientes que têm indicações específicas de usar essa sonda, e a TQT precoce entra meio que no rol de
de como eu manejo meu paciente. Se é um paciente neurológico que eu não tiro ele do ventilador tão cedo, talvez valha a pena, mas não voltado especificamente para prevenir PAV, mas no paciente, pensando no paciente como um todo. E, finalmente, falando da ITU, associada a catéter vesical de demora, mais uma vez, terceiro dia da instalação do catéter, ou até 24 horas que eu tiro o catéter, lembrando que a gente não considera como catéter de demora nefrostomia, catéter suprapúbico, dispositivo para incontinência urinária, duplo J, cistostomia, punção suprapúbica e o catéter para cateterização vesical intermitente, certo? A gente não considera esses dispositivos como sonda vesical de demora, mas a gente pode ter uma associação deles com a ITU. Então, eu tenho lá os meus critérios de tempo e eu tenho uma cultura de urina com 2 bactérias e pelo menos uma delas com a contagem maior ou igual a 10 a 5 unidades formadoras de colônia. Se sim, eu não vejo só a bactéria, porque outro erro muito comum atualmente é eu tratar a bacteriúria assintomática. Não basta ter um ITU, tem que ter sinais e sintomas sugestivos que o paciente está com ITU. Então, ele tem que ter uma febre, uma dor, desconforto suprapúbico, dor lombar, hematúria, urgência miccional, ele está fazendo mais xixi, ele está com disúria, certo? E aí eu vou associar esses sintomas com a minha urocultura, certo? Tem alguns poréns, por exemplo, o paciente com a lesão medular, ele tem alguns critérios próprios, mas eu não vou tratar a bacteriúria sintomática, eu tenho que ter uma clínica associada a uma urocultura com maior ou igual a 10 a 5 unidades formadoras de colônia dessas bactérias. Se sim, eu tenho um ITU associado ao catéter de demora, ele está lá no D3 do catéter, ele está dentro da janela de infecção, ele tem clínica e ele tem a bactéria. Se não, eu não digo que está associado ao catéter, e aí ela também não se torna uma notificação obrigatória para a Anvisa. A ITU, ela corresponde a 35% a 45% das IRAs. A gente lembra que de 16% a 25% dos pacientes hospitalizados, eles estão sondados. O tempo que essa sonda ela permanece é um fator crucial nessa prevenção. E a gente acha que a sondinha vesical é algo totalmente inocente, e na verdade ela não é. A gente tem que ter também as nossas indicações específicas para sondar esse paciente, e a gente tem que tirar essa sonda o tão logo a gente possa. Então, só relembrando que os pacientes que precisam de catéter de demora são aqueles que não conseguem ter micção espontânea, por exemplo, paciente que está com alto nível de sedação, está com opioide na bomba, ele não vai conseguir fazer xixi espontâneo, eu preciso sondá-lo. Paciente que está com instabilidade, eu preciso sondar, porque o débito urinário também vai me ajudar a manejar a hemodinâmica. Alguns pós-operatórios também eu preciso deixar, mas o recomendado é que não passe de 24 horas com a sonda, certo? Exceto nas cirurgias urológicas específicas. E se for uma mulher que tem uma úlcera grau 4 e a cicatrização vai estar comprometida pela urina, eu também posso ter um critério para sondar. Como é que eu previno a ITU? Higiene das mãos, capacitação da equipe, as técnicas ascéticas na extensão, a manutenção e a vigilância correta, como nas outras IRAs. E agora eu tenho um aliado muito bom, que é o ultrassom, porque eu consigo olhar a beira-leite se o paciente está com bexigoma, eu não vou simplesmente e passo uma sonda de alívio à torta e à direita, porque a gente também tem risco associado, então com o ultrassom eu consigo ver se ele está ou não retendo a urina. Se eu puder cateterizar intermitente, melhor do que deixar a sonda de demora, certo? Deixo essa sonda só para o que eu não posso realmente deixar sem, e eu tiro o mais rápido que eu posso. Então, eu tenho que treinar a minha equipe, como é que eu faço a inserção dessa sonda, fazer esse treinamento de uma maneira periódica. O quanto menor o catéter, melhor para eu prevenir essa ITU. Se eu tiver um catéter de silicone disponível, também melhor, porque ele tem menos incrustações. Diferente do catéter central, ele não tem uma indicação específica de estar impregnado com antimicrobiano. E aquela sonda de irrigação, eu também só vou deixar se for o jeito. Paciente com hematúria franca, está obstruindo sonda. E eu vou ser sempre criteriosa na utilização dessas 3 vias. Aquilo que eu já falei, preferi o cateterismo intermitente. A gente tem outras opções que não são muito utilizadas, como o condom urinário, que é isso aqui. É como se fosse uma camisinha que você conecta ao sistema de aspiração da urina, e a drenagem suprapúbica, que também não é muito do nosso dia a dia. Sempre lembrar de clampear o sistema de drenagem da sonda quando eu vou colocar a bolsa acima do nível da bexiga.
A inserção tem que seguir uma técnica asséptica sem quebra de barreiras, certo? Eu tenho que manter essa urina num sistema fechado, eu tenho que todos os dias fazer a higiene do meato uretral e eu tenho que manipular essa sonda muito bem. Entra nos 5 momentos da higiene das mãos, manipular a sonda, eu higienizo, eu coloco essa bolsa 10 centímetros acima do chão, eu mantenho o fluxo da urina livre e eu esvazio essa bolsa coletora sempre que ela atingir 2/3 da sua capacidade, que é mais ou menos 1.300 ml. E eu posiciono evitando que essas válvulas, elas toquem a superfície de outras da cama, ou toque no chão, ou ela esteja aberta. Eu tenho que manter isso sempre muito bem posicionado. Eu fixo minha sonda no membro inferior do paciente, eu posso usar esparadrapo ou upsite, eu fixo de uma forma que o paciente não tracione, certo? Lembrando que se eu desconecto esse sistema de aspiração fechado, eu tenho uma chance de contaminar essa sonda e é uma indicação de troca da sonda, certo? E eu nunca coleto a diurese desconectando esse sistema. Eu sempre dou preferência para coletar através do sistema de aspiração que eu tenho na minha sondinha, certo? Também é outra maneira de evitar. E o mesmo pensamento. Quando é que eu posso tirar a sonda? Como é que eu posso tirar a sonda? O mais breve possível. Usar a técnica antisséptica, lavar as mãos, e rever diariamente a manutenção desse catéter, se é realmente necessário. Aqui, finalizando, eu trago uma medida de prevenção importantíssima, que é entender o perfil epidemiológico da minha unidade, do meu hospital, como acontece lá no nosso hospital. Josi e o André sempre fazem essas reuniões periódicas, em que eu vejo se minha meta foi atingida com relação à taxa de IRAS, vejo quais são as bactérias que são mais prevalentes nas nossas unidades, qual é o tipo de infecção que está me preocupando mais naquele mês. Isso também é uma maneira importantíssima de prevenção dessas IRAS. Eu fiz essa aula baseada no caderno de critérios diagnósticos da Anvisa e no caderno das medidas de prevenção de infecção relacionadas à ciência e saúde. E esse caderno ele é de 2014, o mais recente. Jô estava falando que existe uma probabilidade desse ano eles lançarem esse caderno atualizado. Coloquei algumas outras fontes também. E eu acho que é isso, ficou muito extenso. Muito bem, doutora Catarina. Ficou grande, né? Ficou, na verdade, excelente. Eu acho que a sua aula foi bem completa de um assunto que nós, como intensivistas, ou mesmo plantonistas que trabalham e se dedicam a trabalhar em unidade de terapia intensiva, eles precisam ter conhecimento de todos esses conceitos que você falou aí. Eu não sei se existe alguém da Infecto, eu sei que Josi está nesse momento jantando pós-congresso. Eu não sei se Herreri está por aí. Se Herreri está por aí, porque eu deixarei ele falar, né, tomar a moderação da aula nesse momento. Boa noite, pessoal. Eu estou indo porque eu estou super orgulhoso da Catrine. Ah, que bom. Que bom. Tá com diarreia. De medo. Pessoal, realmente a Catrine ela partiu de uma ótima referência, que é a legislação brasileira, né? A gente sempre vai ser avaliado e os critérios nacionais sempre vão ser aí definidos por legislação em cada país. E como vocês perceberam, o material produzido pelo Ministério da Saúde é muito bom, realmente é muito bom. Infecções hospitalares, de maneira geral, elas custam caro e os critérios eles surgem para uniformizar os casos de infecção, para que eles possam ser comparados entre diferentes instituições. É de onde veio aquele comecinho da aula da Catrine. Quem é um pouco mais antigo está lembrado que infecção hospitalar é aquela que acontece após 48 horas do internamento. E esse conceito ele vem sendo esquecido, ele vem sendo abandonado. O que a Catrine mostrou para nós
é o conceito de janela de infecção. E se você consegue relacionar aquela infecção com o cuidado do paciente, que é algo que muitas vezes eu falo com o Luiz Flávio, e é o que eu digo sempre na visita, quando a gente passa. Infecção é um evento biológico, não é um evento geográfico. E a gente não deve se frustrar quando a gente encontra infecção no nosso hospital, porque vai acontecer, sempre vai acontecer. O que a gente precisa é evidenciar e entender se foi alguma infecção relacionada à nossa assistência e se as medidas de prevenção foram devidamente aplicadas. Então, eu penso que antes da gente comemorar que a gente teve taxa zero de PAV, antes da gente comemorar que a gente teve zero de infecção primária de corrente sanguínea, antes disso, a gente deve comemorar que a gente aplicou o pacote de prevenção de PAV em todos os pacientes da UTI naquele mês. Eu acho que esse é o ativo mais valioso que a unidade pode produzir, sabe? Claro que se tiver resultados desastrosos em relação aí a taxas, tem que ver que tem algo errado, né? Mas, de maneira geral, quando você aplica bem as medidas de prevenção, você acaba reduzindo a infecção relacionada aos dispositivos. Isso aí é direto, né? Tem outra coisa que eu tomei nota aqui. Sim, não é mais 48 horas. O tempo para definir a infecção relacionada à assistência à saúde é fluido. Por exemplo, se o paciente passou uma sonda vesical de demora na admissão, na urgência, com 20 minutos de hospital, passou uma sonda vesical de demora, e 2 dias depois o paciente fez piúria, aí você vai ter uma infecção hospitalar que foi adquirida durante a passagem do dispositivo, independente do tempo. Da mesma forma, às vezes o paciente está internado na UTI, a gente só consegue colher o aspirado traqueal dele no 4º dia. E vem um germe de comunidade. É uma infecção que estava incubada na admissão. E a gente só diagnosticou ali mais para frente, com mais de 48 horas. Então, a história das 48 horas a gente não usa mais. Já foi embora. Mudaram para 72 e agora não tem mais um tempo certo. Eu digo isso porque pode ser questão de prova. É considerada a infecção que aparece com mais de 48 horas de hospital? Não tem mais isso dessa forma. Inclusive, eu acredito que a Catrine não viu as 48 horas em canto nenhum dos critérios da Anvisa. Bem, eu não vou me demorar, não, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre o catéter, né? Teve aquela revisão que foi publicada hoje. No meu entendimento, eu acho que a gente consegue aplicar tudo no Hospital Primavera, com exceção do catéter impregnado de antisséptico, que é melhor que você gasta muito dinheiro para prevenir muito pouco, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque você falou que tem que higienizar as mãos o tempo todo, que é através das mãos dentro do hospital. E isso é fato, né? Isso aí é fato. Quando a gente fala de PAV, sim, a gente tem a aplicação de um pacote, que é a descrição sistemática das medidas tomadas para prevenir o aparecimento de uma infecção relacionada ao dispositivo. Vou repetir. A aplicação sistemática de medidas. É o que a gente chama de pacote. E a gente sempre aplica esses pacotes no Hospital Primavera. Para quem está em ventilação mecânica, para quem a gente está fazendo a manutenção do catéter venoso central e para quem está em uso de sonda vesical de demora. Isso a gente se adianta, porque no futuro, quando tiver alguma infecção hospitalar, a gente viu que é cara, né? A gente viu no futuro, o convênio, o plano de saúde, vai falar assim, não, hospital, foi você que produziu esse evento adverso aqui, então é você quem vai pagar por ele. Se você não evidenciar que todas as medidas possíveis de prevenção foram aplicadas, você vai ter que pagar mesmo. E a gente não quer isso, a gente quer usar o recurso com racionalidade. É algo que custa caro, e por custar caro, os convênios estão de olho, né? Os convênios estão... E por último, para concluir, a infecção do trato urinário. No Brasil, a infecção relacionada à assistência à saúde mais frequente, mais comum,
é a infecção do trato urinário. A infecção hospitalar mais comum é a infecção do trato urinário. E nas UTIs, é a infecção do trato respiratório. Em países desenvolvidos, a principal infecção é do trato respiratório. E no Hospital Primavera, a gente está bem mais parecido com países desenvolvidos do que com países em desenvolvimento, que a gente entende que, assim, é um ótimo resultado. É isso aí, Catrine. Eu acho que você leu a apostila página por página. Eu acho que você se apropriou de todas as hard skills necessárias aí para o controle de infecção. Vou te contar que eu te contratava para trabalhar na CCH, viu? Ah, que bom, já ter um emprego. Agora, quando a gente fala de controle de infecção, no dia a dia, a gente precisa desenvolver, treinar muito as soft skills, para a gente não ficar brigando com o povo o tempo todo, sabe? Senão a gente vai e dá chilique todo dia. E não adianta dar chilique todo dia. O cara vai achar que você é doido. Então, lá na CCH, a gente cria uma forma, assim, um ambiente em que a gente falou, todo mundo está fazendo assim. É só você que está fazendo diferente. Em breve, as pessoas vão começar a falar de você. Aí a pessoa adere às boas práticas. É um tipo de soft skill que a gente desenvolve, que a gente acaba desenvolver, e quem vai ser o líder das equipes de saúde vai acabar precisando desenvolver isso daí também. E o controle de infecção é um ótimo exemplo de aplicação. É isso aí, pessoal, que eu tinha para dizer. Muito bem, obrigado, doutor Relia, pelas sempre valiosas contribuições. Só destacando algo que Relia falou, a gente não focar, a gente tem uma discussão lá no cirurgia desses indicadores, e ele falou uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente foca no número final, quantidade de paciente que foi reintubado, depois de ser estubado. O que a gente precisa muitas vezes é olhar e entender esse número e olhar se o nosso processo foi adequado ou não. Hoje eu até perguntei para a Cássia, né? Tinha um número aumentado de sedação, de pago, alguma coisa assim, e assim, tá. Mas existiu alguma falha no nosso processo de sedação ou processo de intubação que fez com que esses pacientes mais crônicos que você tem ficassem mais tempo em ventilação mecânica? E a gente precisa realmente se as nossas boas práticas estão sendo feitas de forma adequada. E isso é sempre importante quando a gente está discutindo esses números. E outro fato que a gente também levantou hoje na discussão é que, assim, a gente precisa ser mais proativo em pensar em tirar os dispositivos. Você não vai ter infecção relacionada a um dispositivo se você não tiver esse dispositivo, né? E aquele deixar, não, vou ver se amanhã eu tiro o catéter, vou ver se amanhã eu tiro a sonda vesical de demora. Vamos deixar para estubar o paciente amanhã. Isso, na verdade, é uma probabilidade de talvez ter uma infecção relacionada a esse dispositivo. Então, a gente precisa estar ali o tempo inteiro nos questionando realmente se tem uma indicação clara, né? Tem algumas indicações bem objetivas que a gente pode seguir desse dispositivo, se tem uma indicação bem clara de manutenção desse dispositivo, e isso deve ser buscado diariamente, a tentativa de remoção deles. Mas eu deixo aberto aí para ver se tem alguém com mais alguma dúvida, mas, Catrine, realmente a aula foi super completa e extremamente necessária, né, para a gente, e a gente precisa realmente incorporar esses conceitos. E, além do mais, esses conceitos não são para só o pessoal da CCH, até para a gente discutir, né, as definições e como a gente vai notificar esses casos, nós intensivistas, a gente precisa saber desses conceitos, saber como diagnosticar, né, saber como identificar, e até para a gente poder ter uma discussão mais adequada com o pessoal da infectologia da CCH. Pessoal, se ninguém tem mais dúvida, 21h20, desculpe porque meu áudio estava aberto, mas o Vasco estava ganhando, que é um evento raro, ganhou de 5-1, e aí eu tive realmente um sopetão assim no meio da aula. Desculpe, Catrine, por ter te atrapalhado. Não, mas, foi assim, ótimo. Momentos poucos de felicidades a gente precisa comemorar.
Obrigado a todos, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Bom descanso a Obrigada. todos.